Isso é gravar. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aula vai ser sobre o planejamento de 2026. Eu acredito que esse passo a passo aqui que eu vou mostrar para vocês é muito importante que vocês consigam fazer, porque onde você vai colocar em prática todas aquelas metas que você coloca para o seu dia a dia, todo aquele caminhar que você precisa ter para você chegar no objetivo que você tem. E para isso você precisa entender que para você chegar até lá você vai precisar de transformações. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz esse ano de 2025 para eu conseguir atingir todos os, não todos, né? Se a gente for achar que a gente vai atingir todos os objetivos, a gente vai ficar frustrada, porque a gente não vai conseguir atingir todos os objetivos. Mas grande parte dos objetivos que eu consegui, como que eu fiz? Então, assim, primeiro de tudo, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela em que é a roda da vida. Queria até trazê-la para cá, não sei se eu vou conseguir trazer. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Tá? Então tá. Então vamos lá. Na roda da vida, o que que acontece? Essa roda da vida é para que você consiga analisar qual ponto ali você está falhando, aonde que você está mais deficiente, aonde você precisa melhorar. E isso para mim foi muito importante, porque no ano retrasado, né, em 2024, quando eu botei para fazer isso para 2025, eu percebi que a minha saúde estava muito precária e a minha espiritualidade também estava muito precária e eu queria melhorar. Então, esses dois pontos eu consegui melhorar muito. Foi muito, muito, muito assim, é, satisfatório olhar o que eu consegui chegar. Então, assim, a gente olhando para essa roda da vida, a gente vê aqui a qualidade de vida. Tem a espiritualidade, a plenitude, felicidade, a criatividade de hobbies e diversão. Então, assim, em relação à criatividade, a hobbies, a diversão, como que eu tô? Qual é o ponto que eu dou para mim? E aí a gente precisa ser muito verdadeiro, sabe? Assim, para mim, eu vou ter que botar zero. Zero não vou dizer porque tem diversão. Eu, às vezes, tento ter alguma criatividade aqui com as meninas, então eu vou botar assim, sei lá, quatro. Isso aqui é algo, se eu realmente quero para o ano que vem ter alguma qualidade de vida nesse sentido, é onde que eu vou ter que focar. Então, vamos dizer que eu tive quatro na criatividade, por quê? Porque hoje em dia eu não tenho nenhum hobby, não faço nenhum hobby. É o meu objetivo do ano que vem, desse ano, né? É o meu objetivo de ter algum hobby para eu fazer, ou eu vou aprender a tocar violão, ou entrar numa aula de música, porque eu vi que tem musicoterapia. E aí eu achei muito legal você unir a música à terapia. Eu acho que isso para mim eu vou adorar. Para quê? Porque isso faz com que a gente leve a vida um pouquinho mais leve. A gente consegue levar a vida de uma maneira mais suave. Então, quando a gente consegue ter ali tudo pelo menos acima de sete, a gente consegue ter um resultado para a nossa vida muito bacana. Então, assim, hoje, se eu for parar para analisar, esse meu ponto aí está bem baixo, bem aquém do que eu gostaria que estivesse. Então, assim, eu já coloquei esse hobby aí para eu tentar subir um pouquinho nessa qualidade de vida. Sobre plenitude e felicidade. Como que eu me sinto? Eu me sinto muito feliz, de verdade. Eu saber que a minha família tem saúde, eu saber que a minha família é unida, eu saber que eu procuro Deus, eu saber que eu tenho pessoas ao meu lado que são amigos de verdade. Então, isso é muito importante, a gente conseguir ter isso na nossa vida. E aí eu posso ali me dar um 8. Acredito que esse daqui é eu só continuar, eu só conseguir continuar colocando pratinho em cima de pratinho, empilhando, e a gente vai empilhando e vai adquirindo cada vez mais bagagem para a gente se tornar uma pessoa melhor. E a espiritualidade, hoje a minha espiritualidade está ótima. Ano passado eu percebi que não estava, então eu coloquei para eu conseguir ler a Bíblia, ter esse hábito de ler a Bíblia todo dia, e coloquei para ir à missa 3 vezes na semana. E na semana não, 3 vezes no mês. E aí foi um dos pontos que eu fiquei muito feliz de ver. Eu fui à missa todos os anos, todo domingo eu fui à missa. E aí eu só faltei um domingo. Um domingo eu faltei. E aí eu falei, caraca, então eu fui 4 vezes no mês, fora outras datas que tinham que eu acabei indo. Então isso para mim foi assim grandioso. Foi algo que eu me conectei muito com Deus, foi algo que me trouxe paz, sabe? E eu comecei a ler a Bíblia todos os dias.
E aí, todos os dias eu leio um pouquinho que seja, gente. Eu fui fazendo, tornando isso um hábito para mim. Porque para a gente conseguir melhorar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que ter essas metas, mas não basta ter só as metas. A gente precisa construir o hábito. E é isso que eu quero mostrar para vocês como que eu fiz e como adiantou na minha vida. Então, na qualidade de vida, o que eu estou pecando aqui seria o hobby. Então, eu teria que pensar, é isso que eu quero focar? Porque dentro disso tudo aí, a gente tem que escolher pelo menos três para a gente melhorar. E não escolher muito, porque a gente não vai conseguir mudar tudo. É de pouquinho em pouquinho. Então, se eu conseguir continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje na espiritualidade, eu vou continuar tendo amigos de verdade, continuar me sentindo feliz, eu já dentro dessa qualidade de vida, eu já pulei ali alguns degraus, né? Então eu consigo melhorar. E aqui no pessoal, a saúde eu estava péssima, gente. Eu não ia na academia, não caminhava, não fazia nada. E eu queria ser magra. Como que a gente vai ser magra se a gente não faz por onde? Comia só besteira. E aí, na saúde, eu acho que eu tô 9. Tô muito besta? Não sei. Mas, ó, tô indo na academia pelo menos 4 vezes. Tô indo na academia 4 vezes na semana. Não, isso para mim era assim, impossível. Eu tenho pânico de academia. Agora, quando eu vejo, eu já estou descendo. Ter academia aqui no meu prédio é muito bom? É muito bom, porque se torna algo mais prático. Porque se estivesse chovendo, eu não ia, se fosse fora de casa. Então, assim, eu coloquei que eu queria ir 3 vezes na semana para ficar 30 minutos. É o tempo que eu tenho, é o tempo que eu consigo ir. Então, é o tempo que eu me propus a ir. E aí eu botei, consegui. E hoje eu estou indo 4 vezes na semana. Eu já aumentei um diazinho, então eu estou indo pelo menos 4 vezes na semana. Café, eu bebia muito café. E eu estava vendo que vinha muito açúcar para mim, porque eu bebia café o dia inteiro. Então eu comecei a falar, tá, eu não vou beber mais café com açúcar, vai ser com adoçante. Foi um cão isso para mim, porque eu odeio. E aí eu falei, não, também não vale a pena eu beber algo que não estou gostando de beber. Eu vou botar menos açúcar. Então eu fui diminuindo, diminuindo, diminuindo. E hoje, a depender do café, eu consigo beber sem açúcar, coisa que eu jamais na vida acreditaria que eu ia conseguir. Hoje, alguns cafés eu consigo beber sem açúcar. Então, assim, eu fui mudando minha alimentação. Eu coloquei ali na minha saúde que eu precisava comer uma fruta por dia. Eu não gosto de fruta. Eu me obriguei. Então, qual a fruta que vai ser mais fácil de eu comer? Ah, é uma banana com granola? É uma banana com granola. Comi todos os dias fruta? Não. Vários dias eu fiquei sem comer fruta, mas eu comecei a mudar a minha alimentação. Comecei a melhorar a minha alimentação. Eu comia chocolate, se pudesse, todos os dias. Comecei a tirar. Comecei a reduzir, então eu fui mudando a minha alimentação. E aí a minha disposição melhora também. Então, assim, é algo que vocês têm que ir olhando cada passinho disso aqui. Desenvolvimento intelectual. Você tem estudado? Você tem melhorado naquilo que você quer, que você se propôs a fazer? Porque eu acho tão interessante a gente dormir e pensar assim: caramba, hoje eu li um livro, hoje eu fiz isso diferente, hoje eu dormi tendo aprendido algo a mais. Eu não sou a mesma pessoa que ontem. Isso, para mim, é muito importante. Eu não gosto de dormir me sentindo burra. Eu não gosto de dormir sentindo que eu não fiz nada que de útil assim no dia, sabe? E uma coisa que eu aprendi para não me sentir isso, porque eu às vezes falava assim com a minha psicóloga, mas Tati, caramba, o dia passou e eu não fiz nada. Ela, como assim você não fez nada? Óbvio que você fez alguma coisa. Não fiz nada. Eu tenho a sensação que eu não fiz nada. Ela falou, agora você vai começar a escrever tudo que você fez. Pode ser um caderno, pode ser uma agenda. Então, agora eu comprei uma agenda, que isso para mim eu precisava muito. Eu preciso de papel. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter papel para escrever. Tudo meu é no papel, não consigo ser só no celular. E aí, eu comecei antes desse daqui, eu tinha um livrinho que eu ia escrevendo tudo que eu fiz. Ah, fiz isso, isso, isso. Eu dava check. Eu escrevia tudo que eu precisava fazer e dava check. Então, isso foi me dando a sensação de que realmente meu dia estava sendo útil, que realmente eu estava fazendo as coisas. Eu parei de ficar ansiosa, porque isso estava me gerando ansiedade, de eu querer, querer, querer e achava que eu não estava fazendo nada. Então, isso foi algo que, para mim, me ajudou bastante. Esse desenvolvimento intelectual, eu sempre tento assistir uma aula, eu sempre compro um curso, eu sempre estou me renovando, eu sempre renovo a minha mentoria com o meu mentor, eu aprendo sempre algo com ele. Então, isso eu acho que eu realmente posso melhorar hoje, porque eu não estou assistindo a quantidade de aula que eu gostaria. Mas eu vou continuar, eu tenho uma constância nisso, eu não paro de querer aprender, eu não paro de seguir em frente.
Então, mas esse daí eu dou um 6. Esse aí eu tenho que melhorar, eu tenho que colocar ali para mim é, algo que eu tenha que fazer para poder assistir mais aulas. Eu até já anotei aqui quais aulas que eu vou assistir. Eu vou dizer para vocês como é que eu faço dividindo essas micrometas, sabe? Porque eu botei ali que eu queria assistir um curso todo que eu tenho. E para isso, o que que eu preciso? Eu preciso ver quantas horas esse curso tem. E aí, quantas horas esse curso tem, quanto tempo eu consigo por dia assistir isso? Meia hora, 20 minutos, 10 minutos? Então, eu vou colocar ali a quantidade de dias. E aí, acabou o curso, eu vou ver qual outro curso eu vou fazer, eu faço a mesma coisa. Para você ter uma constância naquilo ali, vai ficando muito mais fácil. O equilíbrio emocional, isso aqui é algo que eu acho que é algo que eu tenho que tratar urgentemente. Estou tentando, estou buscando, mas com duas crianças, cada hora uma me chamando sem parar 24 horas por dia é de enlouquecer qualquer mãe, né? E aí a gente tem que equilibrar trabalho, vida de mãe, vida de esposa, vida de dona de casa, né, Isa? Que eu estou vendo aí que você está trabalhando enquanto está assistindo. É dureza. E aí a gente tem que ver qual pratinho que não vai cair, né? Isso é algo que eu aprendi que realmente faz toda a diferença. A gente tem aqui várias coisas que a gente tem que avaliar na nossa vida, mas a gente precisa escolher qual é o pratinho que não cai. Isso, quando eu fiz isso na minha vida, eu comecei a não me culpar tanto por outras coisas. Então, gente, vocês vão analisando, eu não vou falar ponto a ponto aqui, não, eu só estou dando uns exemplos para vocês pensarem no como que vocês estão. Por exemplo, realização e propósito. Você conseguiu realizar qual é o propósito da sua vida? Você já parou para pensar qual é o propósito? Por que que você está aqui? O que que você acha que Deus colocou para você transformar as vidas das pessoas? Todo mundo na vida tem um propósito. Todo mundo tem um porquê de estar aqui. Você já encontrou o seu? Você sabe o que que faz você ser o que é? O que que você pode ajudar as pessoas? Qual é o seu propósito na sua vida? Qual é o que que você veio nesse mundo fazer o quê? Isso é algo que a gente precisa pensar. É difícil, para mim é muito difícil, porque realmente para eu parar para analisar é complicado. Eu acho que para a gente conseguir entender o que a gente vai achando e vai caminhando. Às vezes você acha que não é esse caminho, vai para o outro, e é um caminhar mesmo na nossa vida. Recursos financeiros, isso aqui eu tenho que aprender a parar de gastar em Shopee, parar de gastar em Shein, parar de gastar nesses lugares e focar. Realmente eu preciso fazer uma reserva, eu acho que todos nós precisamos fazer uma reserva, é importante para a família, é importante para o casal, algo que eu tenho que melhorar. Contribuição social eu não fazia ano passado e realmente decidi. Então, hoje eu tenho uma contribuição não braçal, vamos dizer assim, mas uma contribuição que eu faço na igreja, né, para ajudar as pessoas, é o meu dízimo, aquilo que eu consigo ajudar. Então, hoje não é o que eu gostaria, não é 10 que eu vou me dar, mas posso me dar 5, 6. Algo que eu gostaria também futuramente aumentar. Família. Você tem se dedicado à família, não tempo integral, porque eu acho que às vezes a gente acha, eu não estou tempo. Mas aquilo que as pessoas falam é verdade. Às vezes você está o tempo todo ali, mas não tem qualidade. E o que eu decidi hoje para esse meu ano de 2026 é melhorar na qualidade de tempo com a minha família e melhorar também no meu profissional. Eu preciso me dedicar mais, eu quero ser uma profissional de sucesso, então eu preciso segurar esses pratinhos. Então, assim, um pratinho que eu não deixo cair nunca vai ser minha família, jamais. Mas não quer dizer que para eu ser uma boa mãe, eu não posso ser uma profissional de sucesso. Não quer dizer isso. Quando eu vou separar os meus tempos. E quando eu separar o meu tempo para estar com elas e com meu marido, vai ser um tempo de qualidade. E eu acho que isso é muito mais importante até do que a gente estar ali, estar no celular, estar ali, estar vendo um filme e ao mesmo tempo estar com fone. E isso eu fazia, ser bem sincera. Às vezes Laura me chamava para ver um filme, eu não estava com o menor saco de ver aquele filme. Eu botava um fone e ficava ouvindo algumas coisas no Instagram e a Laura pegou um dia. Ela, ué, você está vendo filme comigo ou você está nesse Instagram? Eu falei, caraca. E aí, assim, a gente vai tomando na cabeça e vai melhorando, né, gente? Então, assim, a gente precisa saber qual é o pratinho que não vai cair, qual é, assim, fracassos vamos ter. Não adianta. A gente vai ter fracasso.
mas escolher e saber que aquilo ali não, isso aqui não vai cair. A minha espiritualidade não vai cair. Eu posso estar assim, mal, mas eu vou à missa. Quer queira, quer não. Óbvio que se eu estiver mal de saúde, eu não vou. Mas se eu estiver cansada, voltei de viagem, não sei o quê, não, eu vou à missa. É o nosso inegociável, sabe? É o que eu falo assim. Existem inegociáveis na vida e você tem que escolher quais são os seus inegociáveis. O meu inegociável é a minha família, o meu inegociável é a minha espiritualidade, o meu negociável é ir à missa com as minhas filhas e com meu marido todos os domingos. Então, esses são os meus pontos principais. E é óbvio que eu também quero me tornar uma pessoa, uma profissional de sucesso. Então, são pratinhos que agora eu estou segurando que não vai cair. Se cair essa parte aqui de qualidade de vida, que seria o hobby, vai cair. Vida social, pode cair. Eu acho interessante a gente ter vida social, mas assim, eu venho me distanciando tanto de pessoas que eu estou vendo que vem me fazendo mal. E aí, isso é você também saber colocar o que te faz bem, o que te faz mal, é saber você escolher com quem que você quer estar. E aí, essa vida social, eu acho que eu tenho que melhorar um pouquinho, sabe? Porque eu gosto de ficar na minha casa. Ficar na minha casa, assim, e aí eu caso com uma pessoa que se deixar ele mais tempo em casa, mais ele gosta. E aí isso eu preciso melhorar um pouquinho. Mas estou no caminho. Então, gente, essa roda da vida, eu quero que vocês analisem e se deem pontos verdadeiros, se deem qual a notinha ali que você vai dar. Para mesmo e pensa. E depois, tudo isso aqui, ó, desenvolvimento amoroso. Eu quero poder jantar com o Pedro uma vez no mês. Jantar ou almoçar só nós dois. Que eu acho que é importante para o casal, né? A gente vive na vida só com os filhos, 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 isso é muito importante. Então, eu coloquei como meta sair para jantar só eu e ele uma vez no mês. Vou conseguir? Pretendo, mas a gente precisa ir dando esses passinhos. Então, essa roda da vida é para a gente começar a entender o que não está legal para a gente e mudar. E aí, ó, como eu escrevi aqui, após essa análise, você vai precisar entender quais são os pontos que estão falhos e se nesse momento você quer mudá-los. Porque às vezes, por exemplo, esse meu ponto aqui que está falho de hobby, eu não quero mudar ele agora, não vai ser algo que eu vou colocar em evidência. Então, ok, eu sei que ele está falho, eu sei que eu vou precisar mudar, mas eu não preciso colocar ele em evidência agora. Por quê? Porque o que eu vou colocar em evidência agora é o meu momento profissional. Eu quero melhorar o meu momento profissional e eu quero melhorar o meu momento em família. Então, é isso que eu vou focar para esse ano de 2026. E aí, ao que a gente escolhe o que você vai mudar, você precisa colocar ali nessa lista de desejos que eu falo. Primeiro, eu escrevo tudo num papel, igual esse aqui que eu fui escrevendo tudo que eu quero. Escrevi para mim, escrevi para a Bia e escrevi para a Laura. Eu fui perguntando para elas, porque eu acho legal começar a inserir isso nelas. A gente, para poder. Tem aquele ditado, né? Ai, meu Deus, vou eu em ditado, que eu não consigo ditar direito. Mas naquele filme da Alice no País da Maravilha, se você não sabe para qual caminho ir, qualquer caminho serve. Isso serve para a nossa vida. Se a gente não tem ali em metas, se a gente não tem ali ponto a ponto do que a gente vai fazer, a gente vai indo conforme a música está tocando, a gente vai indo. Quando a gente vê, a gente já chegou em 2027 e nada foi feito. Então, tenha metas bem claras, bem importantes no que você vai fazer. Seja claro naquele objetivo que você quer chegar. Seja clara em qual passo que você vai dar primeiro, qual passo que você vai dar em segundo, para que você possa chegar naquele objetivo. Não adianta você querer ganhar 100 mil no final do ano se você não sabe nem como que você vai fazer para conseguir 1.000, 100, R$ 100, 200. Então, vai dando esses passinhos, tá? E saiba, se você não estiver disposta a pagar o preço, a se transformar, porque para a gente conseguir alcançar aquela meta, a gente precisa pagar o preço. A gente precisa entender que vai precisar uma transformação da gente. E aí, por exemplo, se você quer ter um corpo perfeito, mas você não quer ir na academia, você não quer melhorar a sua alimentação, você não vai conseguir. Não adianta você só escrever, porque aquilo ali não vai mudar. Não é porque você escreveu ali aquela meta no papel que você vai conseguir. Não. Por isso que as pessoas falam, ah, não adianta nada essa lista de desejo, porque eu escrevi tudo lá, não aconteceu nada. Claro, você não mudou, você não se transformou, você não se afastou das pessoas que você tinha que se afastar, você não blindou sua crença, seus pensamentos, você não mudou as crenças que você tem.
Você não mudou a sua alimentação para você conseguir melhorar a sua saúde? E aí você não vai mudar nunca. Então a gente precisa entender: você está disposta a isso? Você está disposta a pagar o preço para você ter aquele resultado que você tanto busca? É isso que você tem que entender. Se você estiver disposta, vai, faz o passo a passo, que você vai, com toda certeza, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, assim, quer ir para academia? Você precisa não ter preguiça de se alimentar, você vai precisar ir para a cozinha, fritar um ovo, fritar sem gordura, vai ter que fazer aquelas dietas lá que a gente tem que fazer, diminuir o açúcar, ir para academia. E assim, passo a passo, você vai tendo que fazer. E isso que muitas pessoas não entendem sobre a diferença. Acreditam que só colocar as coisas lá no papel vão mudar, mas não é assim que funciona. Dessas metas aí que você fez, você tem que ter as inegociáveis. É algo que pode cair o mundo, pode desabar o mundo, mas que você vai fazer. Então, essas que são as que eu falei, né? Sobre a minha espiritualidade, sobre o meu profissional e sobre a minha família. Então, isso aí, haja que houver, eu vou cumprir. Eu decidi para esse ano e eu vou cumprir isso. E toda meta vai exigir de você uma nova versão, novos hábitos, pensamentos, posturas, companhias, porque para chegar no objetivo que você quer, você tem que mudar. Então, quando a gente consegue entender que a gente vai precisar mudar, isso é já um primeiro passo. Vai precisar e vai dar o passo, né? A gente tem que não só saber que a gente vai precisar mudar, mas a gente dá esse passo aí para mudar. Só vai existir essa meta realizada onde houver a transformação, aquilo que eu falei para vocês, né? Sobre o pratinho que você não vai deixar cair. Escolhe essas metas que você vai para o objetivo esse ano e começa. Ah, e conseguiu já colocar aquela meta? Pega mais uma lá que você está deficiente e vai melhorando. É uma escadinha que a gente vai fazendo. Nessa meta que eu falei aqui, eu tinha colocado na minha meta do ano passado que eu queria chegar nos meus. Eu nem fui abusada. Eu coloquei que eu queria chegar aqui. Cadê a do meu do ano passado? Eu coloquei que eu queria chegar a 65 quilos. Eu estava pesando 68. Eu botei aqui, ó, minha metinha. Depois eu vou mostrar para vocês uma que eu fiz para esse ano que eu ainda não preenchi, só para mostrar para vocês em branco. E aí, como é que eu fiz? Eu coloquei 65, eu cheguei a 62, eu nem acreditei. Mas, para eu chegar nisso, o que que eu fiz? Eu coloquei ali que eu ia na academia, porque não adianta você só colocar ali, eu quero ter meus 62 quilos, 65 quilos. Mas, para isso, o que que você precisa? Qual é o passo a passo que você vai fazer para você chegar nesses 62 quilos? E aí eu fui colocando, então eu preciso ir na academia. Aí eu fui ler um livro. Gente, que ódio desse livro. Eu acho que é. Deixa eu ver se ele está aqui. Eu acho que é esse aqui, ó, O Poder do Hábito. Ah, não vou tirar, não, só vai cair tudo. Mas esse amarelinho aqui, O Poder do Hábito. Ele diz que em 21 dias você cria o hábito. Aonde? Aonde? Então eu sou o avesso, porque eu fiz 21 dias, não criei o hábito de ficar sem açúcar no café. Voltei para o café do açúcar. Vocês estão vendo barulho aí de ambulância? Tá alto? Tá, né? Deixa eu fechar a porta. E aí, o que eu fui percebendo é que com 3 meses as coisas começaram a virar hábito. Te juro, gente, olha, eu não suportava ir para academia. Eu não suportava. Aí eu fui na cardiologista, ela disse para mim que eu estava, é, como é que é? Que o meu nível do aeróbico estava péssimo. E aí eu tive que começar a ir, né? Então, foi uma maneira para a saúde, mas eu acabei começando o hábito. Então, assim, eu percebi que com 3 meses, quando eu vi, eu já estava com a roupa da academia, já estava com tênis, já estava pronta para descer. Eu falava assim, gente, está mais fácil. Então, foi esse o ponto. Eu acho que realmente, a partir de um determinado momento, cada um tem esse momento. Para mim, não foram esses 21 dias, para mim foi a partir de uns pelo menos 3 meses, tá? E eu tinha visto alguém falando, acho que foi o Érico Rocha, que eu estava assistindo uma aula dele e ele falou exatamente isso, que para ele também os 21 dias não adiantou nada para ele, e ele começou a perceber, eu acho que foi com 100 dias, não sei, de mudança. Eu acho que a partir do terceiro mês eu já estava me adaptando, porque eu lembro que quando eu comecei a anotar, e aí estava tornando automático eu descer para ir para academia. Então vamos lá. Ah, que eu botei aqui, ó. Eu escrevi na minha lista das metas o peso que eu queria chegar, quantas vezes eu iria na academia, quanto de água eu ia beber e quantas vezes eu ia comer besteira na semana. Porque esse foi, né, para a gente chegar nesse objetivo, eu fui colocando esses micros objetivos da minha vida. Então, agora,
nesse ano, como eu quero ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, aí você pode parar para pensar assim, mas isso aí você vai, eles vão se confundir, né? Como é que você consegue ser uma mãe melhor e uma profissional melhor? Porque para você ser uma profissional melhor, você tem que estar com menos tempo com seus filhos, com seu esposo. Sim, mas é aquilo que eu falei com vocês, eu vou ter mais qualidade de tempo com eles. E vou me dedicar. No momento que eu estiver ali para fazer o meu profissional melhor, eu vou estar 100% presente. Porque às vezes eu estou aqui, mas eu pego o celular, aí quando eu vejo eu estou no Instagram, quando eu vejo eu estou no WhatsApp, aí eu, ai, não, peraí, deixa eu voltar. E aí, então, isso não. Então, eu vou fazer mecanismos para que eu possa ser uma profissional melhor. E para isso, se eu quero ser uma profissional melhor, quantas. Aí eu tenho que botar na meta ali, quantas mentorias eu quero vender a mais? Para isso, o que que eu preciso fazer? E é esse passo a passo, mas que ainda vai estar mais ali para frente. E para eu ser essa mãe melhor e um profissional melhor, então eu vou ter que pensar. Eu não vou conseguir buscar elas todos os dias na escola. Não. E aí eu vou escolher os dias que eu vou buscar. E nos dias que eu vou buscar 100% presente. Sem celular, vou ficar ali atenciosa. E eu vou combinar com o Pedro. Pedro, tais e tais dias você consegue buscar? Porque aí nesses dias eu fico mais focada aqui no trabalho. Ele dá alguma volta, vai passear com o cachorro com ela. E aí é nessa maneira que a gente tem que ir se adaptando à vida. Se a gente não tem ajuda, se a gente não tem com quem que fique nossos filhos, a gente tem que dar um jeito de como a gente consegue da melhor maneira. E isso, assim, é uma maneira que realmente eu pensei. Então, no dia que eu tiver com elas, vou andar de bicicleta, que elas gostam, vou separar o sábado para a gente ficar uma parte do sábado juntas e outra parte eu quero me dedicar aqui para eu me tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor, onde eu possa ajudar as minhas mentoradas da melhor maneira. E aí a gente vai pensando na transformação, porque isso que tem que estar bem aceso para a gente. Quando a gente tem uma transformação, a gente entende que a gente não vai ter a frustração. Que a frustração vem quando você não se transforma, e quando você não se transforma, você não consegue atingir as suas metas. Então, assim, por exemplo, se você quer crescer e vender no Instagram, você não pode ficar presa no velho eu. Você precisa fazer um diagnóstico sobre você e entender o que é que está te travando. É o medo da crítica? É a falta de entendimento no assunto? Então você precisa agir. Senta, pontua exatamente tudo que vem na sua cabeça. Tudo que você está vendo, aí, por que eu não estou tendo sucesso com a venda aqui no Instagram? O que eu estou deixando de fazer? O que as pessoas do meu nicho fazem? E por que eu não estou fazendo? Ah, é preguiça? Ah, eu estou ficando dormindo mais do que eu poderia? Ah, eu estou ficando mais tempo no celular do que eu deveria? Então começa a cortar. Se você está ficando mais tempo no celular, bota tempo para você. Você tem lá, pelo menos no iPhone tem para você ver, quanto tempo você está no celular. Eu não sei se no Android tem, eu acredito que tenha. Aí você vai lá e vai colocar. Tem? Aí, então você olha. Você já está no celular 7 horas? Porra, muito tempo. Se você tem 24 horas, você dorme 8, e aí você tá focado ali no trabalho tantas horas. Como é que você está no celular ainda 7 horas? É muito tempo. Então você vai colocar para você, você vai ficar 5 horas por dia. Porque essas outras horas você consegue focar mais no que você tem que focar. Adaptar o seu tempo, para você conseguir. Por exemplo, eu gosto de assistir homilia todos os dias do padre. Então, eu assisto enquanto eu estou na bicicleta ou na esteira, porque são 10 minutos que eu tenho que ficar na esteira ou na bicicleta antes de fazer o negócio lá da musculação. Então, eu adaptei o meu tempo. Você vai se adaptando, vai juntando uma coisa na outra que você dê para fazer exatamente a mesma coisa. E aí, como que eu vou me transformar? Para você se transformar, você precisa de ter uma nova postura. Você precisa entender que para você se tornar um grande líder no seu negócio, você precisa agir, você tem que ter atos. E não adianta ter medo. A gente precisa agir independentemente do medo. Deixa eu admitir a Paloma aqui, que eu acho que ela caiu. Você precisa agir independente do medo. Então, você vai saber lá no fundo o que te impede de crescer. A gente sempre sabe. Então, você para num banho, onde você conseguir ficar só com você. A gente, às vezes, nem no banho a gente consegue ficar só a gente. Mas quando você consegue ficar naquele seu momentinho só você e começa a pensar, por que eu não estou fazendo isso? É medo de eu aparecer aqui no Instagram? É medo de eu falar um pouquinho de mim? É medo do quê? Quem está me travando? O que está me travando? Eu não sei muito bem sobre esse assunto para poder estar aqui, então eu vou estudar. Então corre atrás. Você tem que se olhar para daqui a 5 anos e falar assim, porra, caraca,
Que bom que eu tive aquela atitude naquele dia, que bom que eu fiz diferente por aquele ano, que bom que eu decidi ser uma pessoa melhor, que bom que eu decidi ser uma profissional melhor, uma mãe melhor, o que quer que seja, mas faça, porque assim, quando você para pensar, por exemplo, você para para pensar, o que que me pede crescer? É eu ser mais madura? Eu ser mais séria naquilo que eu estou fazendo? Eu me vestir melhor? Eu me posicionar melhor, eu falar de uma maneira mais inteligente para atrair mais pessoas qualificadas para comprar o meu negócio, eu preciso me posicionar de maneira mais firme. Eu preciso, isso aqui são coisas muito para mim, tá? Porque assim, eu deixo tudo, porque tudo bem. Não, eu preciso dizer não. Eu preciso me posicionar de uma maneira mais firme. Eu preciso saber que o não me liberta. O não é libertador, gente. Quando eu consegui dizer não para minha tia, ela ficou irritadíssima comigo. Mas ela é uma pessoa que adora dizer não para os outros e não aceita ouvir não. Eu disse não para ela. Eu falei, caraca. Ela pediu para voltar comigo de carro, só que ela tinha uma passagem de avião para voltar. Eu falei, não. Você tem uma passagem de avião para ir, por que que eu vou voltar 8 horas com você no carro, apertando minhas filhas lá atrás? Se você pode voltar de avião, que está tudo comprado, só para você dormir mais 1 hora. Não. Ela ficou muito irritada comigo, mas assim, problema. E foi bom para mim. Então, assim, a gente precisa aprender a nos respeitar. A gente tem que se respeitar, a gente não se respeita por conta de muita gente. Mas isso é algo que eu preciso melhorar, sabe? E veja as pessoas que te mantêm longe dos seus objetivos e se afaste delas. Eu ando me afastando. Eu acho que Deus às vezes me afasta também. Você acredita? Tem pessoas que às vezes eu fico até sinto falta, mas quando eu vou ver, eu acho que é Deus que acaba me afastando das pessoas. Mas, assim, aprender a analisar as pessoas que não te fazem bem. Por exemplo, pessoas que só me chamavam para beber. Tem uma amiga minha que era o tempo inteiro me chamando para beber, 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 e beber me fazia mal, cara. Eu aprendi a começar. Ah, hoje não dá, amanhã não dá, hoje não dá, amanhã não dá. E, ó, foi a melhor coisa que eu fiz para mim. Isso foi muito bom, assim, porque eu brigava com meu marido e eu não queria brigar com meu marido. E aí você entende quais são as pessoas que estão te afastando do seu objetivo e você começa a ir se afastando. Isso é muito importante. Outra coisa que não é legal a gente se guiar pelo que os outros pensam, ou o que vão pensar da gente. Se eu sei o que eu faço é correto e o que eu quero precisa ser feito, então eu tenho que fazer. E para eu poder me orgulhar daqui para frente, para eu poder ter orgulho daquilo que eu estou fazendo. E aí a gente precisa pensar qual é o nosso propósito e eu preciso isso ser muito claro na nossa vida. Qual é o nosso propósito? O que que a gente quer mudar? Onde que a gente vai mudar? Como que a gente vai fazer? O que eu ajudo? Quem eu ajudo? Como que eu posso ajudar? É para isso que eu preciso fazer, mesmo que isso vá doer. Então a gente tem que fazer, mesmo doendo, a gente vai fazer isso para a gente melhorar. E o que faz você crescer e entender que ano após ano você precisa crescer é empilhar essas crenças de merecimento, é você entender que aquilo ali é preciso ser feito para que você cresça. E aí você faz, você age, você pega essa autoridade para você ir crescendo e melhorando cada vez que passa. Por exemplo, você tem que se controlar. Por quê? Porque a gente consegue ter controle da nossa vida, a gente não consegue ter controle do outro, a gente não consegue ter controle do tempo, a gente não consegue ter controle do governo. Então, como é que você vai dizer, eu não consegui isso porque o governo foi muito ruim? Eu não tive uma vida melhor porque o tempo estava péssimo, eu não conseguia ir na rua e vender o meu serviço ou o meu produto. Eu não consegui porque a fulana de tal me atrapalhou. Não, não pensa nisso, eles você não tem como controlar, mas você tem como controlar o seu hoje, as suas atitudes. Então, faça por onde, para que você olhe para você e veja em que você está falhando e onde você não quer mais falhar, para você começar a controlar o que você tem controle, que é você mesmo. Não adianta você querer ter controle do outro que você não tem. E aí eu peço para você se perguntar uma coisa: quem eu tenho que me tornar para ser esse ano? E agora, esse saiu agora aqui. E agora, ai, meu pai. E agora eu quero que você pense: se essa meta que eu tenho hoje eu já tivesse alcançado, como eu seria? Vamos dizer assim, daqui a 5 anos, não penso uma meta perto, não, mas daqui a 5 anos, se eu conseguir daqui a 5 anos obter a meta que eu coloquei para mim, porque assim, ó, é muito legal a gente fazer metas para 20 anos, 10 anos, 5 anos e 1 ano. Eu nunca fiz isso, eu sempre faço de 1 ano só. Eu boto lista de desejos e metas
de 2000 e o ano que eu tô. Então, lista de desejos são algo que eu quero fazer tudo na minha vida. Pular de paraquedas, isso eu já fiz. É, conhecer, conhecer Grécia, isso eu ainda não fiz. Então, tudo que eu tenho de meta. Ah, e ter um carro Volvo, tá tudo lá, nessa minha lista dos desejos. Agora, as minhas metas do ano, eu boto em 2025, 2026, é a do ano. Mas aí eu ouvi do Wendel Carvalho que a gente precisa ter metas de 2020, de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos e de um ano. E dentro dessa meta de um ano tem que ter alguma coisa dos 5, dos 10 ou dos 20. Dos 20 é mais difícil, né? Mas dentro dessa do ano que você está fazendo, tem que ser sempre alguma coisa dos outros anos para que você consiga atingir. E aí, quando a gente faz isso, agora eu me perdi. Deixa eu ver o que eu estava falando. Ah, tá. Como que você se sentiria se você tivesse, daqui a 5 anos, já nas metas lá de 5 anos que você colocou? Ah, faturando tanto, tendo viajado para tal lugar, estando com a família, fazendo X coisas, tendo meu carro Y. Como que você está vestida? Como que está a sua mente? O que que você pensa nesse momento? Como que é o seu posicionamento com as pessoas? Então, assim, como que você pensaria, como você se posicionaria, como você estaria vestida? O que que você toleraria nesse momento e o que que você não toleraria? Que rotina que você vive? Qual a hora que você acorda? Qual é a sua alimentação? O que que você faz? E aí, você pensando dessa maneira lá na frente, como que você estaria no momento que você alcançasse esse objetivo, você tenta trazer isso para o hoje, para agir assim, como se você fosse essa mulher para daqui a 5 anos. E aí isso muda tudo. Porque quando a gente começa a trazer essas ações para a nossa vida, por exemplo, eu tinha várias roupas que eu não gostava. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou começar a tirar essas roupas daqui. Fazer o mundo girar, fazer a energia sair da casa, ir para outra casa, ajudar outras pessoas, e vai girando. Isso faz bem. Qual a roupa que eu estou vestindo que eu não me vejo? Eu não tenho essa roupa, roupa de ficar em casa, roupa de sair. Eu gosto de estar arrumada em casa. Mas tem roupas que eu me sinto mais confortável. E aí eu acabo botando mais em casa, sim. E assim, agora a roupa que eu tinha roupa velha para ficar em casa, eu não fico mais, porque eu me olho no espelho e me sinto mal. Então eu não fico mais assim. Outra coisa, eu acordo, eu sempre uso um protetor solar com cor, porque eu me sinto melhorzinha. E aí, uma vez que eu vi uma menina falando assim: você não pode ficar sem maquiagem porque por amor a você e ao outro. A pessoa está convivendo com você, tem um olharzinho mais bonitinho, né, para a pessoa. Então, a gente se cuidar para a gente primeiro e para quem está convivendo com a gente. Então, isso é muito legal, de você imaginar como que você está. Se você quer ter um corpo melhor, como que você vai estar? Qual vai ser sua alimentação para daqui em 5 anos? Qual vai ser o corpo que você vai estar? Qual vai ser a quantidade de tempo que você está se exercitando, se alimentando bem? Isso é muito importante para que a gente comece a trazer isso para o nosso hoje, que vai ser mais fácil para a gente alcançar esse nosso objetivo, tá? Então, tenha essa atitude, essa postura, esse comprometimento com o seu eu do futuro. E faça para você hoje aquilo que você, quando chegasse lá, você estaria fazendo. Então, já começa a mudar os seus hábitos hoje. Esse é o nosso maior poder. A gente começar a criar hábitos, a começar a entender onde a gente está falhando e a gente ter essa posição de se transformar. A gente precisa transformar hábitos, a gente precisa transformar atitude, a gente precisa transformar tudo aquilo que está nos segurando numa vida que a gente não quer. E aí começar a crescer. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse mapa, tá? Ou a lista dos desejos em si, como vocês quiserem falar. A lista do desejo, como eu falei para vocês, eu coloco tudo no meu notes do celular e eu vou colocando tudo que eu quero. Ah, eu gostei dessa bolsa. Ah, quero comprar a bolsa tal. Ah, gostei não sei o quê. Mudei ali algum dia. Ah, não quero mais essa bolsa, eu vou lá e apago. Mas tudo que eu tenho vontade de fazer, eu tenho uma lista de desejos enorme. E aí, a minha meta do ano eu coloco, eu divido mais ou menos em seis pontos, que é a família, saúde, estudo, viagens, profissional e espiritualidade. Então, assim, na espiritualidade, o que eu coloco? Coloco lá que eu quero ir pelo menos 3 vezes na semana, no mês, à missa. Espiritualidade, eu quero ler a Bíblia todos os dias.
eu quero fazer o catecismo com a Bia, e lendo, né, o livro da catequese que ela está fazendo. Então, esses são os meus pontos ali de espiritualidade. Na família, eu quero poder jantar com a família tantas vezes na semana, todo mundo junto. Eu quero, sei lá, passear com a família tantas vezes na semana. Eu coloquei aqui, eu quero ler todos os dias um livrinho para Laura. Então, eu vou colocando ali na família os pontos que eu quero. Eu quero ser mais calma com a Bia, porque às vezes eu ando muito me estressada com a mais velha. E aí eu vou botando ali exatamente tudo que eu preciso para na família nesse ponto. Na saúde, eu coloquei beber água, que eu preciso beber água. E o que que eu faço para beber água? Eu coloco uma garrafona aqui. E eu não bebo ali naquela partezinha, não. Eu bebo nessa parte que é mais aberta, que é tipo um copo. Para mim é mais fácil de eu beber. Então, eu coloquei beber 2 litros. Ou seja, eu sei que quando eu bebo 2 garrafas dessas, eu matei o dia. Eu já bebi esses 2 litros. Aí eu coloquei fazer 30 minutos de exercício 4 vezes na semana, ler 15 minutos por dia, mas esse ler eu poderia deixar ali nos estudos ou aqui na saúde, né, na saúde mental, comer uma fruta por dia e pesar, continuar pesando meus 62 quilos. Não quero mais emagrecer, tá ótimo, mas eu quero continuar nesses meus 62 quilos e ler 7 livros para esse ano que vem, né? Ano passado, eu botei 7 livros, eu não cheguei. E aí, em cada ponto desse, eu coloco meu nome aqui, não sei se vocês vão conseguir olhar. Eu coloco aqui, ó, lista de desejos. Eu botei lista de desejos, mas eu gosto de botar meta, tá? Lista de desejos de 2026. Aí eu coloco meu nome aqui e coloco as coisas aqui do lado e eu vou escrevendo. E aí eu puxo assim um pontinho para cada um e vou botando os pontinhos ali que eu quero em cada coisa. Viagens. Quais as viagens que eu quero ir? Para onde que eu quero ir? Então, assim, esse ano eu quero muito ir para Natal com as meninas. Então, vai ter ali nas viagens. Qual outra viagem que eu gostaria de ir? Então, assim, eu coloco viagens também que, por hora, não está dentro das possibilidades. Por exemplo, eu quero muito para Disney com as meninas. Eu vou escrever na minha lista de desejos que eu quero para Disney. Pode ser o meu ponto de frustração, pode estar tudo bem, eu não vou conseguir alcançar todas, mas vai estar ali para olhar de vez em quando. Porque o que eu acho interessante é a gente botar essa lista de desejos num lugar que a gente possa ver. E aí você olha e te lembra. Então, epa, eu não estou fazendo isso aqui que eu deveria fazer, o que que eu tenho que fazer? Se você quer fazer uma coisa igual eu coloquei de ir para Disney, o que que eu tenho que fazer? Tá, esse ano que vem, esse ano pode ser que eu não consiga, mas para eu começar a conseguir, o que que eu tenho que juntar? E juntando um pouquinho de dinheiro e vou tirando alguns gastos que eu estou fazendo. E aí eu vou explicar como que eu faço essas micrometas para a gente poder atingir, tá? Aí trabalho, aí quanto que eu quero faturar, quantos lançamentos eu quero fazer, isso eu botei para o ano passado, eu não faço mais lançamento, não. Mas se você faz, quantos lançamentos você quer vender, quanto de mentoria você quer vender, quanta quantidade de postagem que você quer ter, eu quero começar a voltar a postar no YouTube. E aí, para as minhas mentoradas, eu vou colocar uma postagem. Todo mês eu vou ter uma postagem. Por exemplo, esse mês vai ser sobre a academia, porque foi o que me fez mais eu ter resultado. Eu vou explicar como que eu fiz, como que eu botei cada meta, como que foi o meu hábito, o que que eu fiz e vou fazer esse vídeo. Mês que vem eu quero fazer do autocuidado. O que que eu faço para ter um autocuidado? Como que eu faço para me sentir melhor? Qual o dia da semana que eu tiro para tirar a unha que está feia, para cabelo que está feio? Então, assim, eu quero botar um videozinho para elas, pequeno, mas que elas possam olhar ali e falar: porra, vou me inspirar na Giovana hoje. Ah, eu quero fazer esse mês também. E quem vai estar comigo? Vamos embora, faz junto comigo. Livro, quero ler melhor, quero dar um gás nesse mês na leitura de um livro. Então, cada mês eu vou ver o que que eu vou falar aqui com elas. Eu sei que primeiro mês, segundo mês já vai ser isso mesmo, que eu já até escrevi. E aí, quero fazer postagens no YouTube, quero melhorar o meu Instagram, quero ter mais constância aqui no Instagram, para eu poder aparecer mais lá para as pessoas. E sobre estudos, né? Eu quero melhorar o inglês. Então, eu estou pensando em fazer aquele Duolingo, ainda estou na dúvida. Quero assistir algumas aulas. Eu tenho a aula do Leandro Ladeira para assistir, eu tenho o curso dele todo. Eu tenho a aula do Érico Rocha, tenho do Wendel, tenho do meu mentor. Então, assim, são muitas coisas. São cursos bons que eu preciso assistir. Então, assim, todos esses pontos você vai colocando essas coisas que vão precisando. Então, tem esse no estudo, tem no trabalho, tem nas viagens, e não deixar de colocar
o que exatamente, sabe? Então, por exemplo, eu quero jantar uma vez no mês com o Pedro. Não sei nem se eu coloquei uma vez, eu acho que eu coloquei 6 vezes no ano, porque eu acho que uma vez no mês vai ser um pouco difícil. Mas eu botei uma vez mesmo no mês. Sair para jantar uma vez no mês com meu marido. Então, eu vou botar, o primeiro mês eu quero sair para jantar em tal lugar. Segundo mês eu quero sair para jantar em tal lugar, vai ser algo mais visível. Então, primeiro mês, sei lá, coco bambu. Segundo mês, sei lá, sair para jantar aqui em casa, perto de casa, rapidinho. Sair terceiro mês em outro lugar pertinho. Mas poder ter esse momento eu e ele, porque às vezes a gente vive num mundo que só de filho, 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 e a gente se desconecta um pouco como marido e mulher. Isso é muito ruim. Porque daqui a pouco os nossos filhos vão embora. A gente vai ficar com quem? Com o nosso marido. Então, a gente poder dar essa prioridade na vida para o nosso marido, para o nosso casal, sabe? Nós dois, a gente poder se conectar. E ali, no momento que a gente sair só nós dois, proibir de falar sobre vida de pai e mãe. Pode falar sobre vida de viagem que a gente quer fazer, sobre outras coisas que a gente quer fazer, mas vida de pai e mãe, não. Eu acabo, quando eu saio só eu e o Pedro, a gente fala muito de trabalho, né? Porque é o tempo que a gente tem um pouquinho. Não gostaria, mas pelo menos a gente está falando ali sobre algo que a gente precisa resolver e algo que a gente está muito junto ali. E ali no final, quando eu estou bem religiosa, eu coloco assim, né? Porque não é o que eu falo. O meu caminho, eu, eu tento escolher, mas eu entrego na mão de Deus. Deus que sabe qual o melhor caminho que eu devo seguir. Então eu escrevo ali uma frase assim: Jesus, aqui estão os meus desejos, mas sei que o que você tem para mim é muito melhor. Faça de mim a tua vontade. E assim seja. Se for da vontade dele que eu tenha uma vida profissional bem-sucedida, será. Eu vou fazer o meu passo a passo. Agora, se não for da vontade dele, que seja a vontade dele outro caminho para minha vida, eu entrego minha vida a ele, para que ele possa ser o meu pastor. E eu não tenho que ficar, não, só quero isso, 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 isso. Não, eu boto ali as minhas metas e vou fazendo meu passo a passo que tem que ser feito. Então, meninas, agora eu vou te mostrar como que eu faço para fazer essas micro metas, tá? Então a gente tem que escolher essa meta grande, dentro dessa meta grande, para que a gente possa alcançar, a gente tem que ir fazendo ponto a ponto para que a gente alcance. Então, se eu quero chegar aos meus 62 quilos no final de 2026, o que que eu tenho que fazer? Ir para academia. Então, vamos lá, eu botei aqui, ó. Aí eu escrevo tudo que eu desejo no papel, tudo ali, e após insiro nessa lista dos desejos, o que eu estou querendo para esse final do ano, né? Após eu fazer isso, eu preciso destrinchar cada meta para que ela se torne real. Vamos dizer que eu quero, em 2027, pesar 60 quilos. Então, para isso, o que que eu tenho. Ai, caramba. Para isso, o que que eu tenho que mudar? Em que eu preciso me transformar? Então, eu tenho que parar de comer besteira. Vou comer besteira quantas vezes na semana? Eu vou à academia quantos dias? Além disso, isso precisa que se transforme num hábito. E como que eu faço isso? Aí, é aquilo que eu já falei até com vocês, que dizem, né, tem estudos que são 21 dias de hábito, que você consegue criar esse hábito, se repetindo. Você tem que repetir o mesmo ato durante 21 dias para aquilo virar hábito. Ou seja, eu tentei repetir de ficar sem café durante 21 dias. Sem café não, sem café, sem botar açúcar no café. Não adiantou nada. Não consegui gostar de beber café sem açúcar. Eu fui por outra técnica, eu fui tentando diminuir cada vez mais o açúcar no café. Hoje, alguns cafés eu consigo beber sem açúcar, outros que são fortes, são aqueles cafés mais. Cafés, tá certo? Mais fortes, eu não consigo beber. E aí, você vai vendo qual é o seu corpo, né? Cada corpo tem um tipo de quantidade de tempo para poder se adaptar. Então, o meu eu percebi que são em 3 meses. Então, eu comecei a adaptar com aquilo em 3 meses. Então, eu já consegui me adaptar que eu leio 10 minutos por dia, ou esse ano eu preciso aumentar, porque estou demorando a acabar de ler os livros. Então, eu leio 10 minutos por dia, eu leio a Bíblia, eu vou à academia. Então, 3 hábitos aqui na parte da manhã eu já consigo. O outro hábito que eu quero inserir na minha vida é acordar às 6 da manhã. Tá difícil. Eu vou me enrolando. E outra coisa que a gente não pode fazer, e o que eu faço, gente, mas eu vou mudar, isso aí eu preciso mudar. Ontem eu consegui, hoje eu já não consegui. É colocar aquela soneca. O que eu vou fazer é colocar o telefone agora no banheiro. Então o telefone vai ficar carregando lá, e aí eu vou ter que levantar para desligar, e aí eu já levantei e não vou deitar de novo. Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo, o que que a gente vai roubando da gente. Eu ficava me roubando nisso. Eu botava soneca, soneca, soneca. Quando eu ia ver, em vez de 6 horas da manhã, eu estava acordando 7h30, que era o meu tempo limite. Se eu não acordo, se eu acordar depois disso, acabou. Eu não consigo ir para academia, não consigo fazer nada.
Então, quando eu acordava às 7h30, eu descia correndo para academia e fazia tudo correndo. A minha vida, eu acabo fazendo tudo muito correndo. Eu deixo tudo muito para os 45 do segundo tempo. E isso me deixa ansiosa. É outra coisa que eu preciso melhorar. Ai, meu pai, mas vamos com calma. E aí, eu tenho que fazer isso todas as vezes até que se torne um hábito. Então, como eu quero ser uma profissional melhor, qual é o passo a passo que eu tenho que fazer todo dia? É assistir 1 hora dos cursos? É executar por 1 hora alguma coisa? Então, eu tenho que fazer isso até isso ser um hábito. Quando isso se tornar um hábito, vai ficar muito mais fácil. Quando eu pegar o celular, por exemplo, para poder mandar mensagem para pessoas que eu acredito que poderiam ser minhas mentoradas, isso vai se tornar um hábito. Vou sentir vergonha na primeira vez? Vou. Na segunda? Vou. Na terceira? Talvez. Na quarta? Acho que não mais. Já vai ser um hábito, a gente vai fazendo. E fazendo isso todo dia, quando a gente pensar, a gente já está agindo daquela maneira. E aí aqui, ó. Então, como eu queria ir na academia 4 vezes na semana, eu acordava todos os dias às 7h. No banheiro, já trocava minha roupa de academia, porque assim fica mais fácil. Quando a gente já está com a roupa da academia, é mais fácil do nosso corpo entender que a gente vai para academia. Porque se for deixar para sentar, tomar o café com calma, depois levantar, pegar a roupa, trocar, não. Então, assim, já coloca, acordou, troca já de roupa, já coloca a roupa da academia, fica muito mais fácil de você não desistir. Aí eu tomo o super coffee, leio a minha Bíblia, leio 5 páginas mais ou menos do livro, que dá esses 10 minutos, e descia para academia. Então, assim, no início era um saco, gente, eu odiava fazer isso. Mas eu ia mesmo odiando. Eu ia mesmo com raiva, mas eu ia. E aí, isso que é a diferença, é quando a gente entende que a gente quer ter aquela meta, para a gente ter aquela meta, a gente tem que passar por uma transformação e a gente pagar o preço. Tem que pagar o preço. Se você não pagar o preço, você não vai conseguir. Então, toma essa coragem. Eu quero que vocês tenham essa coragem de entender o que está travando vocês e de dar esse passo. Dar esse passo para por você. Se fosse por outra pessoa, a gente faria. Se fosse por filho, a gente faria. Então, faça por você, para o seu filho se orgulhar de você. É importante isso para a nossa vida, sabe? A gente poder se orgulhar da gente. Cara, deve ser muito sinistro você chegar lá no topo e falar: Caraca, passei por isso tudo, mas eu fui. Eu não desisti, eu consegui. Ai, deve ser muito gratificante, sabe? Sim. Então, siga e, e não desista. Isso assim que eu quero muito para vocês. Vou dar mais um exemplo aqui sobre o livro, por exemplo. Vamos dizer que eu quero ler 7 livros esse ano. Então, será um livro a cada 1 mês e meio que eu vou ler. Então, eu vou precisar analisar quantas páginas o livro tem. Então, se o livro tem X páginas, eu vou dividir ali por 1 mês e meio para eu saber quantas páginas eu tenho que ler daquele livro para dar conta de um livro e meio, 1 mês e meio. E aí você vai ler, então, tantas páginas por dia para você chegar a 7 livros no final do ano. Então, essas são os micro passinhos que você tem que dar para você chegar nesse final do ano lá com essa meta atingida. O exemplo aqui da beber água, eu já falei, que é sobre a dificuldade que eu tinha, e eu comecei a ver. É isso que a gente tem que pensar. A gente vê que a gente tem uma dificuldade, como é que a gente consegue quebrar essa dificuldade? Como que a gente vai conseguir para parar de burlar, né, a gente mesmo? Então, eu vou botar a partir de amanhã, eu prometo, vou botar, fazer um compromisso aqui, ó, com vocês. Botar meu celular no banheiro para poder acordar às 6. Mas para isso eu tenho o quê? Dormir cedo, gente. Essas crianças que não dormem cedo. Ai, mas cada dia que passa eu vou tentando fazer para que eu consiga realizar isso. Então, a gente precisa fazer mecanismos para que torne a nossa execução mais fácil dessa meta. E aí, se eu quero vender 10 mentorias no mês, como que eu vou fazer? Quantas reuniões eu preciso marcar? Então, é isso, por exemplo, Isa é minha mentorada e ela é dentista. Se ela quer atender 20 pacientes por mês, como que ela tem que fazer? Quanto que ela vai gastar em tráfego pago? Quanto que ela vai fazer de postagem no Instagram que gere o interesse da pessoa dela poder contratar a Isabela para ser a dentista? Qual é o passo a passo que ela tem que fazer? Eu, por exemplo, aqui, Paloma, ela é nutricionista, ela quer quantos atendimentos? Para isso, o que que ela precisa fazer? Qual o passo a passo que ela tem que fazer? Como que ela tem que ir em busca dos clientes dela? Eu falo que a gente tem, gente, clientes no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. A gente já tem clientes ali que a gente não precisaria pagar o tráfego pago. Outra notícia para vocês, tá? Passou, né, como eu tinha falado com vocês, aquele imposto sobre o tráfego pago e agora a gente paga
para usar o tráfego pago. Então, sei lá, se você vai pagar R$ 2.000 em tráfego pago, você vai gastar em torno dos R$ 400 aí de taxa, imposto, tributo, tudo isso aí. Mas a gente não tem o que fazer. É isso que foi feito, é isso que a gente vai fazer. Então, vai ficar um jogo bem mais concorrido. Quem pode pagar vai continuar fazendo tráfego pago. Quem não pode pagar vai ficar em desvantagem, vai ter que correr atrás de outras coisas. E quais são essas outras coisas? Mandar mensagem para quem já era seu cliente, mandar o ver no WhatsApp quem pode ser um possível cliente seu, ver no Instagram os possíveis clientes, correr atrás de pessoas que estão comentando em outros Instagrams. Isso que eu falo para a gente fazer a nossa divulgação ativa, né? Que é que a gente vai atrás das pessoas e não a passiva, esperando para que ela chegue através, por exemplo, de um tráfego pago. Mas então, quanto aqui o meu exemplo de 10 mentorias no mês, quantas reuniões eu preciso marcar para eu poder estar aqui com a pessoa na, no Zoom e entender se ela faz parte ali do meu cliente ideal, se eu posso ajudar ela com a minha promessa, se o meu método serve para ela para alguma coisa. Ah, eu preciso marcar, sei lá, 10 reuniões dessa para eu conseguir fechar duas. E para eu ter essas reuniões marcadas, o que que eu preciso fazer? Ah, eu preciso ter um tráfego pago em cima desse conteúdo específico para X pessoas. E aí, fiz o tráfego pago. Quanto que eu tenho que investir? Quantas postagens eu tenho que ter no Instagram? E aí, cada um dentro do seu nicho vai entender o que que precisa ser feito. E a cada resposta você vai alinhando o que que você tem que mexer. Tá? O primeiro mês é sempre mais difícil, às vezes a gente não sabe nem por onde começar, mas vocês que são mentoradas aqui, vocês me perguntem, vocês me vejam, vêm falar comigo para a gente sentar juntos e analisar qual o caminho que você tem que fazer. Mas, gente, coloca no papel. Eu quero desejar a vocês que esse seja o ano mais incrível, o melhor ano da sua vida, que você consiga realmente fazer com que essa aula seja um diferencial aqui para vocês, que vocês consigam aplicar, que vocês consigam escrever as metas, que vocês consigam destrinchar metas de vocês, que vocês consigam escolher os pratinhos que não vão cair e que, independente de qualquer coisa, vocês consigam seguir com esses pratinhos, né? Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes a vida é muito atribulada, eu sei que quando a gente viu, a hora acabou, o dia passou, mas quando a gente tem algo muito ali bem desenhado, fica mais fácil, fica mais visível de ver e mais visível de fazer, né? Mais fácil de fazer, mais concreto, você consegue ter algo ali mais concreto para você. Então, assim, eu desejo do fundo do meu coração que esse momento aqui que eu estou com vocês seja um momento que vocês tenham adquirido algo para a vida de vocês e que vocês consigam, que eu possa ter ajudado vocês em algum momento. Tá bom? Espero aí. Um enorme beijo, que Vivi, 2027. Fala, pode falar. você pode mandar para a gente essa roda da vida? Claro, mando para vocês. Pode deixar. Que aí a gente pode imprimir também. Você Tá, fez impressa a sua? beijo. Fez? Vai imprimir Fiz também. na cara ali, ó, na minha cara, botei ele bem, bem, É, bem. uma vez eu fiz um curso do Wendel Carvalho que ele deu alguma coisa parecida. É isso. Você já fez algum curso daquele que ele deu essa roda da vida também? Eu não sei se Ah, era roda da vida ou se era algo parecido. do Wendel Carvalho, eu não vi a Roda da Vida, eu vi na Valesca Bruse, o curso que eu fiz com ela, É, eu acho que foi no ela, Cronos. ela Que me tinha deu alguma essa coisa Roda assim da numa Vida. roda com a gente colocava pontuação também, mas eu não sei se era a roda da vida, não. Pode ser sim, Isa. Pode ser sim. E aí eu sei que a Valesca Bruse também já fez a mentoria do Wendel. Eu gosto muito dela, assim, esse planejamento, quando eu fiz com ela primeiro ano, eu fiquei meio perdida, né? E aí, no meu segundo ano, eu já comecei, caraca, porque no primeiro ano eu botei as metas, achei que as metas iam ser resolvidas. Ponto. Epa, já escrevi minhas metas aqui, tá tudo ótimo. Ano que vem eu vou fazer isso, vou viajar para tal, vou não sei o quê. Não consegui nada. Gente, uma das coisas também foi o carro que eu coloquei nas minhas metas. Ai, eu consegui ter comprado carro, foi muito incrível, sabe? Então, assim, é algo que realmente a gente vai olhando e a gente vai sentindo. Eu sei que, assim, tem pessoas que não acreditam, eu acredito muito quando a gente sente algo, parece que é energia. Eu já li muito livro sobre isso também, que a gente é movido por energia, né? Então, saber que Deus está ali com a gente tem aquele sentimento para a gente poder colocar
esse sentimento de como a gente já tivesse conquistado as coisas. E fazer por onde? E fazendo esse passo a passo que a gente tem que fazer. A gente faz, a gente entrega na mão dele, e aí que seja feita, né, a vontade. Desde que a gente faça a nossa, né? O nosso passo, o nosso dever de cada dia, né? A gente tem que fazer. Então é isso. Eu mando para vocês, sim, pode deixar, tá? E na aula lá, ô Isa, essa aula vai ficar salva lá no nosso membro. E vai ter o PDF de tudo isso aqui que eu falei, vai estar lá. Só vou revisar aqui a minha escrita, se está tudo certinho. E aí eu vou colocar quando subir a aula, tá? Então tá, meninas. Beijo. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que não. Esse povo quieto, calado. Ah, eu sou faladeira, deixa eu falar então. Fala, adoro! É? Duas, vamos. Então, eu tenho dificuldade, eu tinha, né, uma dificuldade muito grande, assim, eu comecei a criar um hábito já há uns tempos atrás, em treinamentos aí que a gente vai fazendo na vida, né, de escrever uma carta para mim mesma, para quando Aham. chegasse no final do ano eu lia a carta, Aham. né, e o que eu via, e muitas vezes eu me frustrava, é que eu colocava o sonho, né, a meta que eu queria chegar, mas eu não ia traçando as micrometas para poder chegar até lá. Então, Sim. assim, o que que eu tenho que fazer para no final do ano eu levar a minha família para Disney? Eu tenho que Aham. ter, sei lá, 50 mil. Como é que eu faço para fazer 50 mil? Eu pensava quantos pacientes eu tinha que atender no mês, blá, blá, fazia as contas, blá, blá, blá. Tá, mas o pouquinho ali de cada semana, do dia a dia, do mês, eu não planejava. Então, às vezes, eu não conquistava, Por chegava isso. lá no final, podia até estar melhor de como eu estava antes, mas não Sim. conquistava e ficava, pô, caraca, cara, botei a meta e não atingi, né? E aí eu comecei a não mais fazer metas. Eu quero fechar 2026 dessa forma. Eu comecei a botar assim, em março eu quero ter conseguido isso assim assim. Aí chega Sim. em Também março, é eu falo, bom. em julho eu quero Aham. conseguir isso assim assim. Em Mas dezembro eu isso, quero estar assim assim assim. mas isso faz Como uma parte das forma de não me micrometas. frustrar, porque eu achava mais fácil, porque aí eram tarefas menores, entendeu? Sim, mas aí o que você faz? Você vai fazer a sua meta grande e esses aí você já meio que está fazendo suas micrometas. Mas o ideal é que você passe Sim. suas micrometas para mês e dentro de mês dias, porque aí você vai saber o que você está fazendo por dia. E aí no final do mês você olhar, estou cumprindo minhas metas? Pô, não estou, mas está pesado para mim isso aqui, então eu vou remodelar. Então, uma coisa que eu poderia conseguir em um ano, eu vou conseguir em dois. Mas é isso. E outra coisa, a gente não vai conseguir ter 100% das coisas que a gente coloca ali na meta. E aí, tudo bem, tá tudo bem. Então, se você conseguir 60, 70, 80% daquilo que você colocou, já está ótimo, gente. Se a gente tem que ver aonde que a gente estava, aonde que a gente conseguiu chegar. Isso é muito importante. E saber isso aqui, ó, é a transformação que você está disposta a ter. A gente precisa se transformar, a gente precisa abrir mão de pessoas, a gente precisa abrir mão de hábitos. Um hábito que eu amo é ver série, é ver filme. E eu tô me segurando, porque eu não posso, senão eu não dou conta de nada. Eu sou daquela pessoa que eu pego para ver uma série que ela vê ela inteira. Eu vou dormir com o Pedro 4 da manhã, eu sei que você também é assim. E aí é uma aposta, porque o dia seguinte a gente tá como? Então eu me proibi. Aí eu fico assim agora, eu só vou poder ver um capítulo da série se eu fizer isso, isso, isso. Aí eu faço, eu vejo. Aí eu me dou de bônus. É bom a gente se dar uns presentinhos. O meu presente é ver um capítulo da série. Falando isso, tô adorando. Tem uma que eu tô adorando. A Nova Mulher. E aí você vai fazendo seus pactos com você também. Você vai se gratificando a cada pontinho que você vai conseguindo. Eu acho isso muito bacana. Então, assim, não deixa de você colocar essa sua meta e lembrar de fazer essas micrometas. Essas metas do mês são boas? São tantos meses? São. Mas se você fazer por mês e por dia, é muito melhor. E de vez em quando você parar e olhar ali sua lista. E, ó, isso aqui eu já consegui, isso aqui eu já consegui, isso aqui não estou conseguindo, não. Por que que eu não estou conseguindo? Por que que eu não estou fazendo? E aí a gente vai tentando modificar e vai se reinventando, né, no meio do caminho. Porque às vezes a gente tenta e realmente não dá, né? Eu, por exemplo, no negócio do meu pai.
com o falecimento do meu pai, foi por água abaixo muita coisa do que eu estava querendo, porque eu comecei a ficar sem fazer nada, comecei a meio que me entregar, assim, durante um tempo, eu falei, epa, parou, preciso procurar ajuda. Fui procurar ajuda, comecei a ir mais, né, na igreja, me conectar e entender que é um momento de passagem. Me permitir também a ficar triste, porque o luto eu acho que é um processo. Hoje eu estou muito melhor, graças a Deus. E é isso. Então, assim, o ano passado foi um ano que eu profissionalmente não cresci. Cresci muito pouco. Então, eu preciso agora dar esse reviravolta e eu vou dar, e agora é a hora de dar. Então, é isso, é entender o que passou, entender o que a gente não fez e tentar melhorar mesmo, tá? Meninas, mais ninguém, né? Então, vou embora. Agora vai ser o meu momento mãe, esposa. Obrigada a vocês todas que estiveram aqui presentes. Um enorme beijo. Eu vejo vocês depois. Tchau, tchau. Ah, ô Isa, depois, se você quiser, ou alguém também, se tiver alguma ideia do que gostaria que eu falasse para esses nossos 12 encontros, aí você me fala. Eu estou pensando em falar sobre a autoestima, né? Autoestima da mulher. Estou pensando em falar sobre isso da academia, do hábito de academia. Estou pensando em falar também sobre algum livro que eu gostei, o que que ele me fez mudar. Eu não sei, estou pensando em outras coisas. Se tivesse, me fala. Sei que tem boas ideias. Tá. Depois que você parar de gravar, eu falo um negócio aqui. Ai, deixa eu parar de gravar. Gente, beijinho, obrigada a todos. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Peraí, eu não parei ainda não, peraí.